E aí galera, sejam bem-vindos! Na aula de hoje eu vou falar sobre a introdução da geometria espacial de posição. Eita porra, vocês viram aqui? A letrinha agora tá passando aqui, aula moderna da porra. Vamos lá! Geometria espacial de posição. Nessa aula você deverá ser capaz de aprimorar a sua capacidade de visualização espacial, mas também ela será importante para a próxima aula. E você terá contatos aqui com postulados e teoremas da obra Elementos de Euclides. Primeiro vamos definir alguns elementos de forma primitiva, como o ponto, a reta e o plano. Então começaremos com o espaço. Espaço é o conjunto de todos os pontos e vamos definir o ponto agora. Não existe nenhuma grandeza associada ao ponto. O ponto não tem peso, comprimento, largura, altura, cor. Nenhuma grandeza está associada a ele. Ele pode ser gerado a partir de um simples toque no papel. Você consegue gerar o ponto. Ou a partir da interseção de dois segmentos ou duas curvas, você gera o ponto. O ponto é a partícula mínima da matemática. É o menor elemento da geometria. Em um conjunto infinito desses pontos colineares formam uma reta. Uma reta tem infinitos pontos. E um plano tem infinitas retas. Consequentemente, terá infinitos pontos. Essas linhas que são as fronteiras do plano, que parecem ser as fronteiras do plano, elas são fictícias, porque o plano não tem fronteiras. Essa linha aqui ela não existe na prática. O plano ele segue em todas as direções, de forma infinita. Ele não para nessa linha. O plano é uma lâmina sem espessura, ela é ínfima, ela não tem essa espessura, só que ele segue em todas as direções. Vou mostrar no GeoGebra. Observe bem, aqui você tem vários planos. Você tem aqui um plano, aqui embaixo, ele não termina aqui, ele segue infinitamente. Aí você tem outro plano aqui de outra cor azul, que eu coloquei aqui também. Ele segue infinitamente. Essa espessura aqui, ela não existe. Aqui você tem outro plano, aqui um plano verde. Os planos, eles estão em todas as direções. Eles são gerados a partir de equações algébricas, aquelas equações que nós estudamos lá em sistemas 3x3 e tal, que a gente estudou. Mas a gente não vai ver essa parte não. Só vamos definir planos, retas e pontos, tá? Aqui você tem infinitos planos em todas as direções. Continuando o postulado da existência, você tem numa reta bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, fora da reta existem infinitos pontos. Na reta também existem infinitos pontos. Esses pontos que estão sobre a reta são ditos colineares. Então, por exemplo, A, B e C são colineares. Existem na reta infinitos pontos colineares. Num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então, por exemplo, D, E, F, G são pontos não pertencentes ao plano. E A, B e C, de propósito, são pontos que pertencem ao plano. Então, eles são chamados coplanares, estão no mesmo plano. Então, por exemplo, A, B e C são ditos pontos coplanares. Postulados da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Então, você tem o ponto A num lugar diferente do B, ou seja, são distintos. E eles determinam essa reta aqui, que ela é única, que passa pelo ponto A e B. É assim que está escrito no livro de Euclides. Três pontos não colineares determinam um único plano. Então, A, B e C não estão na mesma reta, então são distintos e não estão na mesma reta, obviamente. E aí, A, B e C determinam um plano alfa. Deixa eu mostrar usando um programa. Então, aqui no GeoGebra, eu vou construir uma reta. Eu vou pegar para construirmos uma reta, eu preciso de um ponto A e de um ponto B. Pelo ponto A e B passa uma única reta, que é essa reta aí, que eu acabei de desenhar. E se você tiver três pontos não colineares, então ponto C, o ponto D e um ponto E, por exemplo, aí você consegue gerar um plano. Então, você consegue gerar um plano com três pontos não colineares. Com os três pontos, então, seriam distintos. Postulado da inclusão. Uma reta que possui dois pontos distintos em um plano está contida nesse plano. Como assim? Observe que eu tenho a reta R e suponha que o ponto A pertence a essa reta, mas também pertence ao plano alfa. Considere que o ponto B pertence à reta, mas também pertence ao ponto alfa. E A e B eles são distintos. A é diferente de B. Então, como a reta ela é determinada por dois pontos A e B, obrigatoriamente essa reta ela tem que estar contida no plano.
Claro, porque ela tem que passar pelo ponto A e B. Suponha que tenhamos um plano. Então, você tem um plano, por exemplo, aqui. Você tem um plano. E aí, você pega um ponto do plano, pegar um ponto A do plano, aqui, ponto A, um ponto E, e vou pegar um ponto F do plano. Bom, se nós tivermos uma reta que passa por esses pontos, por exemplo, passa pelo ponto E e pelo ponto F, então essa reta obrigatoriamente também vai passar por esse plano. Observe o que eu disse no começo da aula. Esse plano, ele não termina aqui nessas fronteiras, tá certo? Essas linhas, elas não existem na prática. Então, o plano, ele segue infinitamente em todas as direções. Postulado da interseção. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então há uma única reta em comum passando por esse ponto. Então, suponha que os dois planos tenham um ponto P em comum. Então, suponha que o ponto P seja aqui. Obrigatoriamente tem que ter uma reta. Você não tem como ter dois planos com a interseção somente com um ponto. Tem que ser essa reta R aqui. Então, existe essa reta R que contém esse ponto aí. Vou mostrar. Então, suponha que existe um plano alfa e um plano π. E um ponto A pertencente ao plano π. E que esses dois planos se intersectem. Então, existe uma interseção entre eles. E se você olhar direitinho, a interseção é uma reta. Como eu falei, esses planos não terminam nessas linhas. Eles seguem infinitamente em todas as direções. Muito bem. Observe que, por mais que você mexa no plano, em qualquer um deles, a interseção entre eles é sempre uma reta. Então, se houver um ponto pertencente a essa interseção, então esse ponto obrigatoriamente estará nessa reta, ou seja, pertencerá a essa reta. Seja lá onde for essa interseção, se o ponto pertence à interseção, então ele pertence também a essa reta. Postulado da separação. Um ponto de uma reta divide-a em duas regiões denominadas semirretas. O ponto é a origem das semirretas, que são chamadas opostas. Então, por exemplo, aqui o zero está dividindo essa reta AB, cuja denominação é assim. Você tem a reta AB, o A maiúsculo, B maiúsculo, com um símbolo em cima das letras, com duas pontas, com duas flechas. E aí esse ponto zero aqui, ele divide essa reta em duas semirretas. Uma de origem no zero, que passa pelo ponto A e segue numa direção. Então, você tem aqui, num sentido para cá, para a esquerda, que é a denominação, então, vai ser uma seta com uma flechinha para um lado só. E aí, a outra semirreta passa pela origem, nós estamos determinando esse lado aqui de origem, porque ela tem começo, mas não tem fim. Então, seria essa denominação com essa setinha aqui. Então, elas são chamadas de opostas porque estão em sentidos opostos. Ainda sobre o postulado da separação, nós temos uma reta de um plano dividida em duas regiões denominadas semiplanos. A reta é a origem dos semiplanos, são chamados opostos. Então, você tem a reta R aqui, dividindo o plano em dois semiplanos. E, por último, você tem o plano alfa, que divide o espaço em dois semiespaços. Então, está aqui. Um plano divide o espaço em duas regiões, denominadas semiespaços, que são chamados opostos. Sem sombra de dúvidas, o postulado mais famoso que existe é o das paralelas, que diz assim: dado um ponto P fora de R e uma reta R, existe e é única a reta que passa por P e é paralela a R. Então, por exemplo, você tem uma reta R e um ponto P fora de R. O ponto P não pertence a R. Então, existe e é única a reta, por exemplo, aqui a reta T, que é paralela a R. Elas são ditas paralelas distintas. Tá? Tem que tomar cuidado no enunciado das questões que vocês vão responder. Por exemplo, se você se deparasse com o seguinte enunciado: dado um ponto P fora de R, uma reta R, existe a reta que passa por P e é paralela a R, tem que dizer que é única. Existe e é única, senão estará falso. Se você se deparar com uma questão cujo ponto P também pertence à reta R, então as retas R e T são ditas paralelas coincidentes. Tá legal? Então, existem dois tipos de paralelas. Paralelas distintas, não existe nenhum ponto em comum entre as retas. E paralelas coincidentes, elas terão infinitos pontos em comuns. Ou seja, todos os pontos são comuns às duas.
Determinação de planos. Primeiro, plano determinado por 3 pontos não colineares. Consideremos 3 pontos, A, B e C, não colineares. Existe uma infinidade de planos que passam por A e B, os planos que contêm a reta AB. Exemplo, você tem aqui um plano, um salmão, um amarelo, um azul e um branco. Eu desenhei 4 planos, mas pela reta que passa pelos pontos A e B, você pode gerar ou dizer que passa por esses 2 pontos infinitos planos. Observe se não é. Você tem aqui, eu coloquei só 4, mas, por exemplo, esse plano aqui, que é salmão, por exemplo, ele passa pelos pontos A e B. Claro, ele passa pelos pontos A e B, porque essa reta aqui é a reta de interseção entre todos os planos. Então, o ponto A e B pertencem ao plano salmão, ao plano amarelo, ao plano azul e ao plano branco. Agora, os pontos A, B e C, os 3 que são distintos, só ao plano branco. Então, um plano ele é determinado por 3 pontos distintos, ou seja, apenas um plano passa aí por esses 3 pontos distintos. Se você tiver um ponto D, por exemplo, aqui nesse plano, então A, B e D é que determina esse plano aqui, porque o D pertence apenas a esse plano, salmão, rosa, sei lá, a cor dele. Muito bem. Então, no entanto, apenas um desses planos passam também pelo ponto C. Assim, dizemos que 3 pontos não colineares determinam um plano. Deverá vir escrito assim, desse jeito. 2. Planos determinados por uma reta e um ponto fora dela. Então, você tem uma reta R e um ponto não pertencente à reta R. Aí ele diz assim, uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. É fácil você entender essa determinação se você se basear na determinação anterior, que dizia assim, 3 pontos distintos não colineares determinam um plano. Então, por exemplo, esse plano alfa. Então, suponha que na reta você escolha 2 pontos distintos, A e B. Existirá infinitos pontos distintos. Eu peguei somente o A e o B. E aí, se você olhar para o ponto A, o ponto B e o ponto P, observem que são 3 pontos distintos, não colineares. Então, usando a regra número 1, ou a determinação número 1, 3 pontos distintos não colineares determinam uma reta. Então, uma reta em um ponto também o fará se esse ponto estiver fora da reta. Tá? É muito parecido, é semelhante à regra. Você pode provar que é verdadeiro usando 2 pontos da reta e um ponto fora da reta. Vou repetir. Se 3 pontos distintos determinam um plano, então uma reta e um ponto fora dela também determinará um plano, porque na reta você sempre tem 2 pontos distintos que você pode juntar com esse ponto P aqui e usar a regra número 1. 3. Plano determinado por 2 retas paralelas distintas. Então, você tem 2 retas paralelas distintas, ou seja, não tem pontos em comum. E usando a primeira determinação, você pode escolher um ponto pertencente à reta R, um ponto P, por exemplo, um ponto T pertencente à reta R e um ponto E pertencente à reta S. Já que a reta S é paralela a R, então, pelo postulado das paralelas, você tem sempre uma reta paralela passando pelo ponto E, que é um ponto fora da reta R. Elas são ditas paralelas distintas, etc. E aí você tem aqui 3 pontos que são distintos e não colineares. A determinação número 1 diz que por 3 pontos distintos não colineares passa um único plano. Elas determinam um plano, então esse plano alfa também será determinado pela reta R e S. Então, 2 retas paralelas distintas determinam um plano, que é esse plano alfa aí. É verdadeiro. 4. Plano determinado por 2 retas concorrentes. Então, você tem a reta R e S, elas são concorrentes no ponto P, então elas têm um ponto em comum, é o ponto P. Aí, para você mostrar que 2 retas concorrentes determinam um plano, basta que você pegue um ponto qualquer da reta R e um ponto qualquer da reta S, contanto que não seja, claro, o ponto P. E aí você vai ter 3 pontos distintos não colineares. Então, como na determinação número 1 falou, está escrito, então você diz assim, por 3 pontos distintos passa um plano. Então, 3 pontos distintos não colineares. Então, esses 3 pontos determinam um plano, então essas 2 retas concorrentes também o fará. Então, temos aqui 2 retas concorrentes determinando um plano. Posições relativas de 2 retas. Definições.
Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um ponto em comum. Então, por exemplo, a reta A e a reta B, elas têm um ponto em comum, é o ponto P. Então, pela determinação anterior, como elas determinam um plano, que é o plano alfa, então elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Diz assim, ó, a interseção AB é um ponto P, se somente se A e B são concorrentes. Então, se tiver um ponto em comum, são ditas retas concorrentes. Retas paralelas distintas. Duas retas são paralelas distintas quando forem coplanares e não tiverem ponto em comum. Então, você tem a reta A e a reta B, supondo que elas sejam paralelas distintas, então é claro que existirá um plano alfa que as contém. Porque duas retas paralelas, elas determinam um plano, a gente acabou de ver. Essas duas retas são paralelas distintas, observem. Elas não têm ponto em comum, mas tem um plano que as contém. Elas seguem mesma direção, mesmo sentido, porém não tem pontos em comum. Retas paralelas coincidentes. Duas retas são paralelas coincidentes quando tiverem todos os seus pontos em comum. Então, a reta A e B são coincidentes porque tem todos os pontos em comum, são infinitos pontos. E aí diz o seguinte, a reta A interseção AB é igual a A ou é igual a B, claro, porque todos os pontos são incomuns. E se somente se A e B são ditas paralelas coincidentes. Retas paralelas coincidentes. Tem todos os pontos em comum. Até parece uma reta só. Retas reversas. Duas retas são reversas quando não forem coplanares. Então, você tem a reta A, que está contida no plano alfa. Você tem aqui a reta A. Todos os pontos da reta A pertencem ao plano alfa. Então, você diz assim, a reta A está contida no plano alfa. A reta B não está contida no plano alfa. E, além do mais, a reta A e B, elas não se tocam, ou seja, não tem ponto em comum. Então, elas são ditas reversas. Veja, a reta B, ela fura o plano alfa, mas passa lá por trás. O único ponto em comum com o plano alfa é esse ponto de interseção. Então, vou mostrar no GeoGebra. É mais fácil mostrar o que são retas reversas usando aqui um sólido. Então, suponho um cubo. E aí, você passa uma reta pelo ponto E e F. Então, você tem essa reta aqui. Essa reta, ela é reversa à reta DH. Observe que elas não se tocam. Vejam. Você tem aqui a reta que passa pelo ponto E e F indo em uma direção em um sentido. E a reta que passa pelo ponto DH, ela vai em outra direção em um sentido completamente diferente. Elas nunca se cruzam. Aí nós dizemos que não existe plano que as contenha. Tá? Não tem plano que as contenha. Então, não tem. Boa, essas duas retas são ditas retas reversas. E aproveitando a situação, como é um cubo sólido, então essas retas reversas, elas também são ditas ortogonais. Por quê? Porque o ângulo entre elas é de 90 graus. Assim, é o ângulo de 90 graus, elas não se tocam, mas elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Aí elas são reversas ortogonais. É o nome completo. Essas são reversas ortogonais. Claro, se elas não formarem um ângulo de 90 graus entre elas, então elas são chamadas apenas de reversas, tá bom? Então é só se esse ângulo entre elas fosse de 90 graus. Essas duas retas são reversas. Elas não têm ponto em comum, elas não se tocam e vão em direções e sentidos completamente diferentes. Se essas retas formarem um ângulo de 90 graus entre elas, elas também serão chamadas de ortogonais. Se não, elas serão chamadas apenas de reversas. Retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando forem concorrentes e formarem um ângulo reto. Indicamos por R perpendicular a S. Então, duas retas para serem perpendiculares, elas têm que se tocar. Então, elas se tocam, elas têm um ponto em comum e, além do mais, formam um ângulo de 90 graus. Essas duas retas, elas são concorrentes perpendiculares. Elas têm um ponto em comum e, além do mais, formam um ângulo de 90 graus. Olhando para o cubo, você tem aqui essa reta X, ela é perpendicular à reta Y. Observe que elas são perpendiculares, elas se cruzam, elas se tocam no ponto D. Retas ortogonais. Duas retas são ortogonais quando forem reversas e formarem um ângulo reto. Por exemplo, de propósito, eu coloquei as retas S e S' paralelas. Elas são paralelas distintas.
Elas não têm ponto em comum. E a reta R com a reta S, observe que elas também não têm ponto em comum. Só que elas formam um ângulo entre si de 90 graus. Como é que eu sei? Se a reta S e a reta S' são paralelas distintas, e de propósito eu coloquei a reta R com a reta S' perpendiculares, então, como essas duas são perpendiculares, essas duas S e R também formam um ângulo de 90 graus. Só que elas não podem ser chamadas de perpendiculares, porque elas não têm um ponto em comum, essas duas. Então, elas são chamadas de reversas ortogonais. Tá legal? Então, elas são reversas porque não tem ponto em comum e, claro, não são paralelas. Mas elas são reversas particulares, são reversas que entre elas formam um ângulo de 90 graus. Observe essas duas retas. A reta que passa pelo ponto D e B e a reta que passa pelo ponto E e G. Suponha esse sólido um cubo. Se for um cubo, observe que essas duas retas elas são reversas. Como é que eu sei? Elas não se tocam. Essa passa por cima, essa daqui que passa pelo ponto B e D por cima e aquela lá por baixo. Elas nunca vão se tocar. Muito bem. Mas elas são reversas especiais. Elas são reversas chamadas de reversas ortogonais. Por quê? Porque o ângulo entre elas é de 90 graus. Observem, elas não se tocam, mas elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Essas também são retas ortogonais reversas. Retas contidas no plano. Uma reta está contida em um plano quando ela tem dois pontos distintos pertencentes ao plano. É o postulado da inclusão, nós já vimos. É o seguinte, você tem um ponto A pertencente à reta R, você tem um ponto B distinto de A também pertencente a R, e esses dois pontos, se pertencerem ao plano alfa, então a reta está contida no plano alfa. E aqui você tem uma reta pertencente ao plano. Todos os pontos da reta, todos eles fazem parte do plano. Não está aparecendo aqui, parece que a reta está fora do plano, mas o plano ele não para aqui. Ele segue infinitamente em todas as direções, igualmente a reta. Reta concorrente com o plano. Uma reta e um plano são concorrentes ou secantes quando tem um ponto em comum, apenas um ponto em comum. Então, por exemplo, a reta furou o plano no ponto P e não tem mais nenhum ponto em comum. Então, elas são concorrentes. Observe, você tem aqui, existe um ponto P, tal que a interseção da reta com o plano é apenas esse ponto, apenas um ponto. Reta paralela a um plano. Uma reta é paralela a um plano quando eles não têm ponto em comum. Então, por exemplo, você tem um plano e tem uma reta que não toca no plano. Então, a interseção entre eles é vazia. Então, se somente se a reta e o plano são paralelos. Vamos ver um exemplo. Observe bem. Você tem o plano alfa e tem uma reta W aqui. Observe que não existe ponto em comum entre eles. Você tem a reta e o plano. Não tem ponto em comum. Então, a reta ela é paralela ao plano. Observação importante. É fácil notarmos que se uma reta é paralela ao plano, ela não tem ponto em comum com esse plano. Desse modo, não tem ponto em comum com as retas contidas nesse plano. Nenhuma. Assim, concluímos que, quando a reta ela é paralela ao plano, então, ou ela é paralela a alguma reta do plano, então R e U, por exemplo, são paralelas, ou ela é reversa a retas do plano. Então, se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela ou reversa a qualquer reta do plano. Tá legal? Vou repetir. A reta R, vou até circular. A reta R, ou ela é paralela a alguma reta, então reta R paralela à reta U, por exemplo, ou ela é reversa, ela não tem ponto em comum, então ou ela é paralela ou reversa. Então, a gente diz que R e T são reversas, porque elas não se tocam e não estão indo na mesma direção e no mesmo sentido. Esses dois planos são perpendiculares. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Esses dois planos têm uma interseção, mas eles não são perpendiculares, porque esse ângulo não é um ângulo de 90 graus. Esses dois planos são ditos planos paralelos, não tem ponto em comum. A distância entre eles é sempre a mesma.
não tem nenhum ponto em comum. Observação: esses planos eles não terminam aqui nessa fronteira, eles seguem infinitamente em todas as direções. Perpendicularismo: reta e plano são perpendiculares. Quando uma reta e um plano são perpendiculares, essa reta ela é perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto, a todas as retas que estão contidas no plano alfa. Então, essa reta R ela é perpendicular à reta C, a B, a A, todas que passam por esse ponto que a gente chama do traço do plano. Uma reta é perpendicular ao plano quando ela forma um ângulo de 90 graus com o plano. Ela fura o plano e forma um ângulo de 90 graus. Observe, nas questões, quando aparecerem essas linhas pontilhadas, significam dizer que nessa parte de baixo não há interseção entre a reta e o plano. Observe, vou mostrar aí embaixo. Não há interseção entre a reta e o plano. O plano passa por cima, a reta passa por baixo. Então, essa linha pontilhada, ela significa isso. Planos perpendiculares. Dois planos são perpendiculares se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Aí eu desenhei uma reta T contida no plano alfa e desenhei uma reta R que ela está contida tanto em alfa quanto no plano beta, porque essa reta R ela é a interseção entre os planos. E de propósito eu desenhei a reta T perpendicular à reta R. Então observe, dois planos são perpendiculares se um deles contém uma reta perpendicular a outro plano. Então a reta T, como ela é perpendicular ao plano beta, que eu coloquei de propósito, então o plano alfa e beta são perpendiculares. Claro, eu não escrevi que a reta T rigorosamente era perpendicular ao plano beta. Vou fazer agora. Vou fazer o seguinte, eu vou traçar mais uma reta contida no plano beta. Eu vou chamar de reta S. E vou dizer que essa reta T, ela também é perpendicular a essa reta S. Tá? Então, como essa reta T é perpendicular à reta S e também perpendicular à reta R, ou seja, ela é perpendicular a duas retas que passam pelo traço, que é essa interseção, então essa reta T é perpendicular ao plano beta, e se essa reta T está contida no plano alfa, então alfa e beta são perpendiculares. A reta R, ela só precisa ser perpendicular a duas retas desse plano, a duas retas que passem pelo traço. Então, por exemplo, se você tiver uma reta A e uma reta B que são concorrentes, e você traça uma reta R, a reta R ela é perpendicular a B e também a A, então a reta R ela é perpendicular ao plano alfa. Vamos agora fazer algumas questões. Questão de número 1. É comum encontrarmos mesas com 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço em uma de suas extremidades se a quisermos firme. Explique usando argumentos de geometria porque isso não acontece com uma mesa de 3 pernas. Galera, é o seguinte, dá uma olhada no vídeo. Um banquinho de 3 pés nunca manca, mesmo que se corte um pé. Já o banquinho de 4 pés manca, pois somente 3 pés estão apoiados no plano do chão. Qual é a explicação matemática para esse banquinho que eu vou chamar de número 2 não mancar depois do corte? E por que esse banquinho que eu vou chamar de banco número 1, ele mancou depois do corte? Vê só, as interseções das pernas com o piso eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Vou ligar esses 3 pontos e vou dizer assim, esse triângulo que apareceu, ele vai representar o plano do chão. Então é o plano ABC, tá legal? Então aqui farei o mesmo. Então ponto A, ponto B e ponto C. Aqui nós teremos o plano do chão. Plano ABC. Muito bem. Só que esse banquinho número 1, como ele tem um ponto D aqui que está mais elevado, então o ponto A, o ponto B e o ponto D determinam um outro plano aqui que eu vou chamar do plano ABD. Então eu tenho aqui o plano ABD determinado por esses 3 pontos aqui, que são os pontos ABD. Bom, também existem outros, por exemplo, vamos aqui colocar outra cor. Colocar aqui um azul. Então, por exemplo, eu tenho aqui, passando pelo ponto D, pelo ponto B e pelo ponto C, eu posso dizer que eu tenho um plano aqui, que eu vou pintar, que é o plano BCD. Então, vou anotar aqui, o plano BCD. E nós temos também aqui
outro plano, que é o plano ADC. Então, eu vou anotar aqui, ADC. São 4 planos que esses pés desse banquinho número 1 aqui determinam, porque são 4 pontos. Se você quisesse uma estratégia aritmética ou uma estratégia de contagem para contar quantos planos esses 4 pontos determinam, você poderia fazer uma combinação de 4, 3 a 3. Você está fazendo assim, são 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e você está juntando os de 3 em 3. Aí calculando, você faz 4 fatorial, 3 fatorial e 4 menos 3, que dá 1. Então aqui em cima você escreve 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo fica 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que simplificando dá igual a 4. Então, se você quiser saber com um total de pontos P, sei lá, quantidade P de pontos, quantos planos esses pontos determinam, aí você faz uma combinação de P 3 a 3. Então, o que a gente está respeitando aqui, o postulado que nós estamos respeitando, é o postulado da determinação, que diz assim: 3 pontos não colineares determinam um único plano. Determinam um único plano. E por isso que um banquinho que tem 3 pés não manca, e um banquinho que tem mais de 3 pés, ele sempre vai mancar, porque os pés vão determinar mais planos. Essa é a resposta. Questão número 2. Sejam 2 planos perpendiculares e a interseção entre esses planos uma reta. Em o primeiro plano, considera-se uma reta S perpendicular a R, cuja interseção de S com R seja um ponto A. E no segundo plano, considera-se T oblíqua a R e a interseção de T com R é um ponto A também. Dentre as afirmações, aí você vai ter que dizer qual é verdadeiro e qual é falso. Será que S é perpendicular ao segundo plano? Será que T é perpendicular a S? O plano determinado por ST é perpendicular ao segundo plano? E quarto, todo plano perpendicular a S e que não contém A é paralelo ao segundo plano? Aí pode-se garantir que se são falsas, quais são verdadeiras, etc. Vamos dar uma olhada. Assim nós temos 2 planos, um plano com acento agudo e um plano com acento circunflexo. Eu vou chamar esse plano aqui do plano com acento agudo e esse plano aqui o plano com acento circunflexo. E a interseção entre eles é uma reta R. Então nós temos aqui a interseção, essa linha vermelha aqui é a reta R de interseção, tá? Então ela vem por aqui também. A reta R é a reta de interseção dos 2 planos. Muito bem. No plano com acento agudo, considera-se uma reta S. Então eu vou desenhar essa reta S aqui nesse plano com acento agudo, cuja interseção dessas 2 retas é o ponto A e elas são perpendiculares. Então elas são perpendiculares, esse ângulo é de 90 graus e a interseção entre essas 2 retas é o ponto A. Muito bem. E no plano com acento circunflexo, considera-se T oblíqua a R. Então você vai desenhar uma reta T passando pelo ponto A, T, oblíqua a R. Esse ângulo não é de 90 graus, porque ele disse aqui, ó, que T é oblíqua a R e a interseção de T com a reta R também é o ponto A. Então significa dizer que essa reta T ela é oblíqua a R, mas passa por esse ponto aqui, que é o ponto A. Dentre as afirmações, quais delas são verdadeiras ou falsas? Muito bem. Vamos para a primeira. S é perpendicular ao plano com A circunflexo. Essa reta S ela é perpendicular ao A circunflexo. Isso é verdadeiro, porque os 2 planos são perpendiculares, ele diz aqui no começo. Então você tem, os 2 planos são perpendiculares, e essa reta S ela é perpendicular à reta R. Por esse motivo, essa reta ela é perpendicular ao plano A circunflexo. Esse item ele é verdadeiro. Essa reta S fura o plano,
é perpendicular a uma reta do plano e esses dois planos são perpendiculares. Aí garante que a reta S é perpendicular ao plano com acento circunflexo. T é perpendicular a S é verdadeiro também. Essa reta T, ela é perpendicular a essa reta S. Como é que nós sabemos? É porque essa reta S, ela é perpendicular ao plano que a gente acabou de mostrar. Então, ela vai ser perpendicular a todas as retas que passarem por aqui, por esse ponto. Então, S vai ser perpendicular a R, vai ser perpendicular a T, a qualquer reta que passe por aqui, ela é perpendicular. Então, esse item também é verdadeiro. O plano determinado por ST é perpendicular ao plano com acento circunflexo. Bom, esse plano você vai ter que desenhar. Eu vou usar outra cor aqui, para que a gente possa desenhar esse plano. Eu vou desenhá-lo de azul. Então, é um plano determinado por T e S. É um plano que não está aí, mas é um plano que é fácil de visualizar, que ele está por aqui assim, mais ou menos, que é um plano, que eu vou chamá-lo aqui de alfa, plano alfa. Esse plano tem a reta T, ou seja, a reta T está contida nele, e a reta S também está contida nele, tá aqui. Aí a gente está olhando para esse plano aí, ó, plano determinado pela reta ST. E ele é perpendicular ao plano A circunflexo. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque esse plano aqui, como ele contém essa reta S, e essa reta S é perpendicular à reta T, então significa dizer o seguinte, que esse plano também é perpendicular ao plano A circunflexo. Plano alfa perpendicular ao plano circunflexo. Porque essa reta aqui, a reta S, está contida nesse plano, ela é perpendicular ao plano, então esse plano também é perpendicular, o plano alfa também é perpendicular ao plano com acento circunflexo. Então é verdadeiro. Última, todo plano perpendicular a S e que não contém A é paralelo ao plano com acento circunflexo. É o seguinte, eu vou desenhar esse plano que ele está dizendo aí, que é perpendicular a S. Vamos ver. Vou mudar de cor aqui, eu vou colocar uma cor verde, porque eu vou desenhar um plano aqui que é perpendicular a S. Eu vou fazer pequenininho aqui, depois eu faço um desenho à parte. Tem um plano aqui, por exemplo, que ele é perpendicular a essa reta S. Então, essa reta S fura de forma perpendicular a esse plano aqui. Então, se esse plano é perpendicular a S, e essa reta S é perpendicular ao plano A, com acento circunflexo, então esses dois planos aqui, eles são paralelos. Eu vou mostrar. Eu vou desenhar aqui fora o plano A com acento circunflexo, seria um plano aqui, por exemplo, A com acento circunflexo, e vou desenhar esse plano novo que eu acabei de fazer, que eu vou chamá-lo de plano beta. Sim, plano beta. Então, se você tiver uma reta, eu vou colocar de outra cor para que você possa olhar. Vou colocar vermelho aqui, por exemplo. Então, se você tiver uma reta S, que é perpendicular a esse plano aqui com acento circunflexo, e ela também é perpendicular ao plano beta, então suponha que ela fure o plano beta aqui de forma perpendicular, e aqui também perpendicular, então você tem esses dois planos paralelos. Então, o plano A com acento circunflexo é paralelo ao plano beta, o que torna esse item verdadeiro. Então, todos os itens são verdadeiros, então nenhuma é falsa. Então, a resposta é a letra E. Nenhuma alternativa é falsa. Questão de número 3. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao chão. Então, o encosto é perpendicular ao assento e o assento é paralelo ao piso do chão. Sendo assim, aí temos que descobrir a alternativa verdadeira. Vamos ver. A primeira coisa que ele fala nessa questão é que o encosto é perpendicular ao assento. Então, você tem um ângulo de 90 graus aqui entre o encosto e o assento. Mas você também tem um ângulo de 90 graus em todas essas interseções. Em todos esses vértices aqui, quando você tem essas arestas, são todos de 90 graus. Você pode até simbolizar esse assento aqui como se fosse um cubo, assim, por exemplo. Você pode associar um cubo de tal forma, por exemplo, que esse plano da frente seria determinado pelos pontos EFN ou EMF, por exemplo.
E aqui atrás, por exemplo, é porque eu coloquei aqui como se fosse assim o ponto E, aqui como sendo o ponto H, assim por exemplo. O ponto F seria aqui. Aqui seria o ponto N, o K e o G, assim por exemplo. O K e G. Então, por exemplo, o plano aqui da frente, representado por FN, seria um plano aqui, assim, por exemplo, frente. Tá? O plano da frente aqui da cadeira. Muito bem. E aí a gente vai ter que determinar se essas alternativas são verdadeiras ou falsas. Eles assim, sendo assim, os planos EFN e FGJ são paralelos? Bom, o plano EFN ele é determinado pelo ponto E, pelo ponto F e pelo ponto N. Então, é um plano aqui na frente da cadeira. E o plano FJ, plano FJG ou plano FGJ, é um plano da lateral da cadeira. Então, esses planos aqui, eles são perpendiculares, não paralelos. Então, está falso isso aqui. Eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. É como se você tivesse assim, por exemplo, vou desenhar dois cubos. Suponha 2 cubos, por exemplo. Aí você tem aqui o ponto E, que ele estaria aqui. Você teria aqui o ponto F, que estaria aqui, e o ponto N, que estaria aqui. Então, o plano definido por FN é esse plano aqui da frente. E o plano definido por FGJ, F, G e J, seria um plano da lateral. A lateral do cubo. Então, aqui é a lateral, aqui é a frente. Então, esses dois, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Eles não são paralelos. Eles são planos perpendiculares. Então, a letra E é falsa. HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e FEH. Vamos procurar HG. HG é uma reta que passa por aqui. Você tem uma reta que passa por aqui que contém esse segmento HG. HG é um segmento, é um pedaço dessa reta. HG, tá aqui. É um segmento de reta comum aos planos EFN. Vamos ver. O plano EFN é um plano aqui na frente, ó. EFN. Esse plano EFN, ele nem toca com aquela reta. Ele nem tem pontos em comum. Essa reta, ela é paralela ao plano EFN. Então, o segmento de reta ele não é um segmento comum aos planos. Ele nem toca no plano EFN, quanto mais comum. Então, ele é falso. Então, essa alternativa é falsa. Eu vou apagar aqui para a gente responder a letra C, para ficar mais livre aqui. Vamos ver onde fica o plano HIJ. O plano HIJ, ele é determinado por esses 3 pontos aqui. Então, é o plano do encosto da cadeira. E o plano EGN é um plano que passa pelo ponto E, pelo ponto G e pelo ponto N. Aí eu vou desenhar esse triângulo aqui para a gente pintar aí esse plano. Eu vou pintar com a cor porque fica mais fácil de ver, tá? Com essa cor azul aqui, porque fica mais fácil de ver. Aí você tem aqui um plano que seria o plano passando pelo ponto E, o ponto G e o ponto N. O ponto E, o ponto G e o ponto N. Tá? Esse plano é um plano inclinado. É um plano que passa por aqui assim, por exemplo. É um plano inclinado que contém os pontos E, G, N. Esse plano HIJ, ele não é paralelo a esse plano. Esse plano aqui é inclinado assim, nesse sentido. E esse plano aqui, ele é o encosto da cadeira. Então, esse item aqui ele é falso. Vamos para a letra D. EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EGH. Vamos apagar aqui para ficar melhor a visualização. Então, vou apagar aqui. Agora, eu vou identificar o segmento EF. Então, você tem aqui o segmento EF, que passa por essa reta aqui, o segmento EF. Então, ele diz, ó, o segmento EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EGH, ou EHG. Vamos procurar esse plano EFN. Então, o plano EFN é esse plano aqui da frente da cadeira.
É um plano aqui, exatamente, que contém esse segmento EF. E o plano EHG é o plano do encosto da cadeira. EHG. Que você pode estender, ela que é o plano do encosto da cadeira, esse plano todo aqui. Que contém o segmento EF, então esse item ele é verdadeiro. É verdade, é a nossa resposta. EF é um segmento de reta comum aos dois planos. Porque EF é comum ao plano do encosto, que está determinado pelos pontos EHG, é verdade. E EF também é um segmento que está no plano EFN, que é o plano aqui da frente. Questão de número 4. Sejam R uma reta e β1 e β2 dois planos no espaço, considere as seguintes afirmações. Primeiro, se a interseção entre a reta e β1 é igual ao ponto P1 e a reta interseção com β2 é o ponto P2, com P1 e P2 pontos distintos, então, será que é verdade? β1 é paralelo a β2? Vamos ver. Segundo, se a reta interseção com o plano β1 é igual a vazio, ou seja, a interseção é zero, não existem elementos em comum, e a reta interseção com β2 também vazio, então β1 é paralelo a β2 ou β1 é coincidente com β2? 3. Se existem dois pontos distintos em interseção com a reta R e β1, então a interseção da reta com o plano β1 é igual a reta R? Será que é verdadeiro? É correto afirmar que. Então a gente vai ter que analisar item por item. Vamos ver. Então ele diz assim na questão: seja o R uma reta e β1, β2 dois planos. Aí eu desenhei aqui dois planos. Eu vou chamar esse primeiro plano aqui de β1 e vou chamar esse segundo aqui de β2. Tá bom? E vou desenhar uma reta. Eu coloquei esses planos de propósito não paralelos para mostrar que esse item ele é falso. Porque ele diz assim, ó, se uma reta intersecta o plano no ponto P1, a interseção entre a reta e o plano é o ponto P1, e a reta, a interseção com o plano β2 é o ponto P2, com P1 e P2 distintos, então ele diz que β1 é paralelo a β2, e eu quero mostrar que é falso. Como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma reta R e vou furar o plano β1 no ponto P1. A interseção do plano β1 com P1 vai ser esse ponto aqui. E vou furar o plano β2 no ponto P2, de forma que P1 e P2 são distintos. E aí a reta furou o plano β1, furou o plano β2 em dois pontos distintos e os planos não são paralelos. Observe, a interseção da reta com o plano β1 é o ponto P1, tá aqui. A interseção da reta R com o plano β2 é o ponto P2, tá aqui. P1 e P2 são pontos distintos, é verdade, estão em lugares diferentes. Então, β1 e β2 são paralelos? Não, olha aqui, os dois planos não são paralelos, então esse item ele é falso. Item 2. Para explicar o item 2, eu vou apagar essa reta R daqui, porque agora ele diz assim, a reta e o plano β1 não tem interseção, a interseção é vazia. E a reta e o plano β2, a interseção também é vazia. Aí ele diz o seguinte, então o plano β1 é paralelo a β2 ou coincidente. E é falso também esse item, e eu vou mostrar. Basta você, por exemplo, traçar uma reta R. Observe, a reta R vai passar no meio entre os planos. Ela nem vai tocar no plano β1 nem no plano β2. Então a interseção entre a reta e o plano β1 e a reta R e o plano β2 é vazia. A interseção é vazia, a reta não toca nenhum dos dois planos e eles nem são paralelos nem coincidentes. Então esse item é falso, usando o mesmo modelo, o mesmo desenho. Agora vamos ver o item 3. Eu vou apagar de novo essa reta daqui. Aí ele diz, se existem dois pontos distintos na interseção da reta com o plano β1, então a reta e o plano β1 tem uma interseção que é a própria reta. É verdade esse item,
Eu vou mostrar. É verdadeiro. Ele diz assim: suponha um ponto A pertencente ao plano beta 1. Suponha um ponto B também pertencente ao plano beta 1. Se você traçar uma reta passando pelo ponto A e B, essa reta ela estará contida no plano beta 1. Essa reta ela está contida no plano beta 1. Então significa dizer que eles terão todos os pontos em comum. Então a reta é um subconjunto do plano beta 1. Então a interseção da reta com o plano beta 1 vai ser a própria reta, porque a interseção são os pontos em comuns. E os pontos em comuns são os próprios pontos da reta R. Então esse item aqui ele é verdadeiro, é o único verdadeiro. Então apenas o 3 é verdadeiro, então a letra C é a resposta. Questão de número 5. Suponha que na escultura do artista Manuel Araújo, mostrada na figura a seguir, todos os prismas numerados em algarismos romanos são retos, com bases triangulares, e que as faces laterais do poliedro 2 são perpendiculares à sua própria face superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo base dos prismas. Além disso, considere que os prismas 1 e 3 são perpendiculares aos prismas 4 e ao poliedro 2. A escultura está aqui e os sólidos mencionados estão aqui. 1, 2, 3 e 4. Imagine um plano paralelo à face alfa do prisma 1, que é essa face aqui, que está anotada como a face alfa. Muito bem. Mas que passe pelo ponto P pertencente à aresta do poliedro 2. Então você tem aqui o ponto P, que pertence a essa face aqui do poliedro 2, indicado na figura. A interseção desse plano imaginário com a escultura contém. Nessa questão, número 5, ele diz assim, que os prismas numerados em algarismos romanos são retos com bases triangulares e que as faces laterais do poliedro 2 são perpendiculares à sua própria face superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo da base dos prismas. O que ele quis dizer foi o seguinte: aqui você tem o prisma numerado com algarismo 1, o prisma com algarismo 2, o 3 e o 4. E as bases desses prismas são triangulares. Como assim? Você tem aqui, por exemplo, não está dando para ver não, mas você teria a base do prisma um triângulo. Por exemplo, aqui você teria um triângulo. Vou fazer um desenho. Você tem os prismas com um formato desse tipo aqui, cuja base é triangular e eles são retos. Tá bom? Então, essas linhas laterais, ou seja, as arestas laterais, elas são paralelas. Muito bem. E mais o seguinte, ele disse assim: imagine um plano paralelo à face alfa. Então, a face alfa é um plano que eu vou desenhar aqui, por exemplo. Você tem aqui a face alfa, que é um plano, aqui. E ele mandou desenhar um plano paralelo à face alfa e que passe pelo ponto P, tá? Vai passar pelo ponto P. E esse plano vai cortar o sólido 2 e o sólido 4. O sólido 2 e o sólido 4, eles têm o formato de prismas triangulares. Então você tem o sólido 2 com o formato de um prisma triangular. Bom, eu vou chamar aqui de sólido 2. E você também tem o sólido 4, que está do lado dele, que também tem o formato de um prisma de base triangular também. E se um plano corta os dois prismas, um plano vem e corta, ou seja, se há uma interseção, então a interseção terá o formato das bases. O formato das bases. Então, a interseção, vou colocar aqui fora, entre os sólidos e esse plano que passa pelo ponto P1, a interseção terá o formato de dois triângulos congruentes.
cujas laterais, ou seja, as arestas, são paralelas e congruentes. Então, aí ele fala isso, ele diz assim, a interseção desse plano imaginário com a escultura são dois triângulos congruentes com lados correspondentes paralelos. Então, a resposta já vai ser a letra A. Tchau, galera. Valeu, um beijo. Tentem fazer os exercícios, tá bom? Tchau.